Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Flamengo 2, Bahia 0. Acho que mais uma partida aí que o Flamengo mostra uma consolidação tática muito boa, né? Tanto com a bola, tanto sem a bola, consegue fazer um bom jogo nessas duas fases do jogo. O Flamengo hoje, ofensivamente, criou inúmeras chances. Teve situações que foi azar, por exemplo, bola na trave do Arrascaeta, aquela letra do Pedro, né, que ele ia fazer um golaço, e situações de dificuldade técnica. Aí nessa questão de dificuldade técnica, eu cito o Samuel Lino e o Plata, certo? E algumas situações de tomada de decisão, onde o jogador poderia passar a bola, resolve chutar, não faz a melhor escolha técnica. Então, assim, Flamengo hoje contra o Bahia, que é o melhor visitante do Brasileirão, na minha visão, jogou muito bem, não deu chance para o Bahia. O primeiro tempo do Flamengo foi muito bom, sólido, a marcação alta, encaixada, inclusive recuperamos algumas bolas na saída de bola do Bahia, e essa marcação alta contra o Bahia é super necessária, porque o Bahia é um time que joga com a posse de bola, gosta de ter a bola, é um time que sabe envolver o adversário. Então o Flamengo não deixou, na maior parte do jogo, o Bahia fazer o seu jogo. Então o Bahia não teve uma posse de bola alta, não foi porque ele não quis, foi porque o Flamengo não deixou. E é muito importante os jogadores do Flamengo terem uma aplicação tática de marcação, de fechar os espaços sem a bola. O Flamengo com a bola é bom, isso aí a gente sabe. Agora, sem a bola é que pode ser um problema, e não vem sendo desde o jogo contra o Bragantino. Acho que aquele jogo lá foi uma virada de chave na questão de jogar sem a bola, né? E hoje o Flamengo fez um grande jogo. Acho não, é um fato. A quantidade de gols que perdeu não pode, sabe? A gente faz 1-0 merecido no primeiro tempo, só dava Flamengo, uma enfiada de bola boa do Arrascaeta, o Pedro rola para trás e o Arrascaeta conclui. E depois desse gol tivemos, antes do gol também, muitas chances perdidas, né? Para mim, assim, uma vitória, quando você começa com Samuel Lino e Plata no time, é muito importante, porque infelizmente, cara, eles não entregam, sabe? Assim, o Samuel Lino tem um lampejo, por exemplo, aquele passe que ele deu pro Pedro lá, pro Pedro fazer o gol de peito contra o Fluminense. Agora Deus sabe quanto que ele vai acertar outra jogada, um passe decisivo. O Plata parece que está jogando sempre no campo esburacado. É uma briga com a bola que eu vou te falar. A marcação alta do Flamengo hoje estava encaixada. O Flamengo consegue recuperar uma bola. O Plata adianta a bola, assim. É incrível. A mesma situação aconteceu na Libertadores. Sozinho, cara, ele dá uma bicuda para frente e o goleiro consegue travar a jogada, chuta em cima do goleiro. Hoje foi a mesma coisa. A gente recuperou a bola do Bahia, na saída de bola deles, o Plata pega e dá uma bicuda para frente. Ele não consegue conduzir a bola próximo ao pé. Requisito, assim, básico para qualquer jogador. Só queria fazer esse parênteses, sabe? Que eu acho que o Flamengo precisa, mais uma vez eu falo aqui, o Flamengo precisa trazer um jogador, um ponta, que consiga levar vantagem no 1 contra 1. O Samuel Lino hoje, o jogo do Flamengo, em algumas situações, o Flamengo toca a bola e consegue deixar o Samuel Lino no mano a mano. E o Samuel Lino em velocidade, com a bola dominada. Ele não ganha nenhuma. Hoje, ele não levou vantagem em nenhuma jogada mano a mano contra o lateral do Bahia. Então, assim, aí o Flamengo vai, toca a bola, envolve o adversário, deixa o Samuel Lino no mano a mano, ele vai e perde a bola, contra-ataque do Bahia. Teve uma finalização do Bahia que foi assim. O Samuel Lino mano a mano, não consegue nada. Aí contra-ataque do Bahia,
Foi o melhor chute deles no gol que o Rossi defendeu. Então eu acho assim que o Flamengo, tenho certeza que o Flamengo precisa, quando abrir a janela agora no meio do ano, trazer um atacante que seja decisivo, que consiga levar vantagem. Vou falar mais uma vez, o Bruno Henrique merece ser titular no lugar do Samuel Lino. Sabe, o Bruno Henrique, uma coisa que o Bruno Henrique entrou hoje, ele conseguiu 3 vezes, ganhar a bola alta. É um recurso que o Flamengo tem. O adversário marca a gente pressão. Algumas vezes o Flamengo tem essa jogada aérea ali, buscando alguém no meio de campo. 3 vezes o Bruno Henrique ganhou essa bola no alto. Uma, inclusive, ele escora para o Pedro e o Flamengo consegue um ataque perigoso. Então o Bruno Henrique te dá mais opções do que o Samuel Lino, tá? Mas eu não consigo deixar de falar do Samuel Lino do Plato, porque me irritam bastante. Não sei como é que vocês veem a situação dos dois, assim, mas é tenso para mim. Mas mesmo assim o Flamengo empilhou chances. Arrascaeta, bola na trave. O Arrascaeta também finalizou, o goleiro defendeu. Depois o Arrascaeta sozinho na área isolou a bola. O Pedro teve a sua chance também. O Plata e o Samuel Lino, incontáveis bolas eles receberam e não entregaram nada. Então, assim, era 1-0 perigoso, porque o Bahia... E aí eu achei uma única coisinha que eu não gostei no Flamengo foi no segundo tempo. O segundo tempo, no período ali do segundo tempo, ficou muito toma lá da cá. O Flamengo atacava, o Bahia contra-atacava. Aí o Bahia atacava, o Flamengo ia e contra-atacava. Aí ficou muito trocação. E aí que eu vou repetir, é aí que falta qualidade técnica. Quando a bola não bate no pé do Arrascaeta, ou do Paquetá, ou do Pedro, contra-ataque é o quê? Contra-ataque é velocidade. Aí a gente precisa dos pontas. O Arrascaeta não é um jogador veloz que vai dar um pique de 30 metros, e o Pedro também não. Então o Flamengo ganhando de 1-0, o Bahia tentava sair mais, aí o Flamengo recuperava a bola. Beleza. Saía em velocidade, mas aí Samuel Lino e Plata não conseguiam dar prosseguimento. Aí o time do Flamengo saindo, perdia a bola rápida no ataque, contra-ataque do Bahia. Sabe? Por isso que eu bato nessa tecla de qualificar, velho. Entendeu? Trazer um jogador que seja mais decisivo pelos lados do campo. Então, em determinados momentos, como eu tô falando, ficava. O Flamengo perdia a bola muito cedo no ataque, pegava, aí o Bahia vinha no contra-ataque. Mas, como eu disse, o Flamengo se postou bem na maior parte do tempo. Claro que o Bahia teve algumas chances, nada assim, o Flamengo em nenhum momento passou sufoco, era eminente o gol do Bahia, não. A todo momento o Flamengo teve muito mais perto de fazer o primeiro gol e teve muito mais perto de fazer o segundo gol do que o Bahia fazer um gol na gente. Então, assim, o segundo gol demorou a sair. O placar hoje poderia perfeitamente ter sido 4-0 Flamengo, 3-0 no mínimo. Esse 1-0 me deixa bem angustiado vendo o jogo, sabe? E numa jogada de escanteio muito bem ensaiada, não foi ao acaso aquele passe do Saúl, né? Inclusive De La Cruz e Saúl que entraram, o De La Cruz bate escanteio, o Saúl dá uma escoradinha brilhante e o Paquetá fuzila. 2-0 Flamengo, placar extremamente justo, né? Pelo que o Flamengo apresentou. Então, assim, o Flamengo deixa uma ótima impressão desde os últimos jogos. O Flamengo pegou o Fluminense, que é o terceiro colocado do Brasileirão, e dominou o jogo. No finalzinho lá que o Fluminense tentou uma abafa com um jogador a mais, mas assim, o jogo todo foi do Flamengo. Hoje a gente pegou o Bahia, que é dos times que estão lá em cima no Brasileirão, está em quinto colocado, com um jogo a menos também, igual o Flamengo. E é o melhor visitante, e o Flamengo não deu chance, sabe? O Bahia hoje escapou de levar uma goleada. Mas a gente precisa, isso aí veio desde o ano passado, precisa melhorar a tomada de decisão,
sabe? E a execução técnica, a tomada de decisão para fazer gol e melhorar a capacidade técnica, seja no 1 contra 1 lá do Samuel Lino, que ele não ganha nenhuma, e seja o Plata, sabe, conseguindo dar uma assistência na vida, acertar um passe decisivo que não consegue. Flamengo então embala no campeonato, uma sequência de jogos bons, tirando aquela vergonha lá contra o Bragantino, mas de lá para cá, jogos muito bons. Fluminense na Libertadores e hoje contra o Bahia, um jogo sólido, taticamente o time vem se mostrando muito bem. O time do Flamengo hoje pegou o Bahia e foi um time extremamente entrosado. Quando você vê um time entrosado, os caras tocam, o outro já passa para receber e tudo mais, é um time que é bem treinado, sabe? Então o Leonardo Jardim até agora vem fazendo um trabalho muito bom. O time do Flamengo padrão tático, a jogada saindo naturalmente. Hoje contra o Bahia, que é um time bom, o Flamengo criou inúmeras chances. Então deixa uma perspectiva muito boa para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores e Copa do Brasil. Só para terminar, uma coisa boa também que eu estou observando no trabalho do Leonardo Jardim é a questão de saber rodar o elenco. Por exemplo, o Flamengo jogou quinta-feira na Libertadores. Ele entrou lá com algumas, substituições, algumas reservas. Vamos falar, às vezes, não pode falar que a reserva é a reserva. O time titular que tem de melhor hoje foi o que entrou hoje, né? Tem a volta do Pulgar e do Jorginho, que são titulares absolutos. Então, para o jogo agora de quarta-feira contra o Vitória, ele vai fazer com certeza umas 4 substituições. Ele não troca o time todo, óbvio que não. Ele deixa uma estrutura e troca. Por exemplo, não tem necessidade de quarta-feira contra o Vitória forçar o Varela, que jogou muito bem hoje, mas a lateral desgasta muito. O Paquetá, que saiu machucado do joelho, a primeira notícia que se tem, graças a Deus, é boa, de que não é nada grave. Não precisa nem jogar. Ele está sabendo rodar o elenco. Na Libertadores, o Pedro entrou no finalzinho, ainda conseguiu fazer um gol. Hoje, jogou quase que o jogo todo. Então, é saber dosar e saber usar o elenco. Isso aí o Leonardo Jardim está sabendo fazer. Então, espero, nos próximos jogos, seja Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, o Flamengo consiga manter esse volume de jogo, mas que também consiga aproveitar melhor as oportunidades criadas. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.